Boa tarde, meus amores! Boa tarde! Que delícia estar aqui com vocês, maravilhosas! E eu diretamente de São Paulo, fazendo um trabalho maravilhoso aqui também. E aqui tá frio demais e a Cacá deve estar quente, 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 quente. Vocês não têm ideia, gente, da diretora maravilhosa que vai conduzir a mentoria de hoje. Gente, anotem tudo. Anotem. Cacá, você tá magrinha? Ah, que gracinha, meu Deus do céu, que linda! Então, gente, anotem tudo, que essa Cacá é maravilhosa. Pode chamar de Cacá, já liberei o apelido. Carinhoso, lindo, viu? Meus amores, e agora é com muito carinho, com muita alegria, que quem vai conduzir essa mentoria maravilhosa hoje é a diretora Karine Lisboa. Uhul! É com você, Cacá. Boa tarde! Boa tarde, boa tarde! Estão me ouvindo bem, gente? Tudo Sim. certo por aí? Ah, então tá bom, tá ótimo. Primeiramente, gostaria de agradecer, Mimi, Mari, pelo convite maravilhoso. Muito bom estar aqui com vocês, né? E gostaria já de entregar a nossa tarde nas mãos de Deus, que Ele possa abençoar a cada uma de vocês que estão aqui presente, né? Que Deus possa iluminar o nosso caminho, que possa iluminar a nossa tarde, que nos dê sabedoria, né? Para que a gente conduza o nosso negócio de acordo com a vontade dele. Que eu sei que nada acontece sem a permissão dele. E que quando a gente confia, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, as coisas acontecem da melhor maneira possível. Às vezes a gente não compreende, mas Deus está no controle de tudo. Nem sempre é da maneira que a gente quer, né? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas e a gente precisa confiar nisso. E eu entrego, Senhor, essa tarde de suas mãos, para que tudo aconteça da sua maneira. Eu sei que às vezes a gente prepara algo, mas eu entrego, Senhor, para que hoje o Senhor me use, para que não saia as palavras da Karine, Senhor, mas que saia aquilo que o Senhor queira que fale a essas mulheres, a essas líderes, a essas consultoras que querem crescer nesse negócio, que querem abençoar outras vidas, Senhor. Que o Senhor continue a usar esse negócio para que seja um canal de bênção, que seja um canal transformador, não só nas nossas vidas, mas de tantas outras pessoas, Senhor. Assim eu te peço, te entrego nas suas mãos, meu Pai, e te agradeço desde já. Amém? Ouviu um amém aí, meu povo? Daí, tudo certo? Mimi falou que tá passando um frio. E aqui realmente, né, gente? É Rondônia, né, meu povo? Aqui fez um frio de 2 dias, 23 graus. Foi o nosso frio, já foi-se embora. O sol tá tinindo aqui, meu povo. Deixa eu compartilhar aqui uns slides. Espera aí. Aqui. Bora lá. Estão enxergando bem, gente? Então, Mimi, tu me deixou como para aprovar o pessoal? Acho que sim, né? Qualquer coisa vocês vão me gritando aí, tá, gente? Gente, como a gente iniciou, né? Seguimos aí consagrando ao Senhor tudo que a gente faz, né? E eu sempre inicio dessa forma, porque eu entendi que quando a gente entrega nas mãos de Deus, né? E quando a gente confia plenamente, as coisas vão fluir, né? Não ao nosso tempo, mas no tempo dele, né? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então a gente precisa sim consagrar, não só a nossa vida, não só a nossa família, não só os nossos planos, os nossos sonhos, mas o nosso negócio, né? As nossas consultoras, o nosso futuro, tudo nas mãos dele, que sim, tudo vai dar certo, né? E aí, gente, só para me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, sou a Karine Lisboa, né? Essa diretora aí, futura executiva, né? Essas são fotinhas dos últimos 2 anos, ganhadoras aí de corte iniciação, corte unidade, corte de vendas, mas essa Karine que vos fala não começou dessa forma. Porque às vezes, gente, a gente inicia, né?
Às vezes as pessoas veem a gente. Menino, tem gente tentando entrar e não tá conseguindo. Será que. Peraí. Pra mim não tá aparecendo para provar, não. Tá aparecendo aí, Mimi, alguém para provar? Vou seguindo aqui, Mimi. Ai, tem 5 pessoas aqui. Agora foi. Pronto. Deixa eu voltar lá. Continuando. Às vezes, né, as pessoas vê a Karine assim e acham que a gente nasceu assim, né? Semana passada eu até estava falando sobre isso, que a pessoa me olhou e falou assim: Nossa, Karine, você nasceu para fazer Mary Kay, né? Você nasceu para vender, você nasceu para liderar, né? E eu vejo, gente, hoje eu aprendi isso, né? Que a gente falar que as pessoas têm o dom para algo, que nasceu para aquilo, a gente, na verdade, está desmerecendo a pessoa, né? Porque quando a gente fala isso, a gente não sabe o percurso que a pessoa teve que fazer. Porque ninguém, na verdade, ninguém nasce sabendo fazer nada. O fato é esse. Né? Então a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho. A gente sabe que às vezes as pessoas, né, umas pessoas ou outras têm, né, uma facilidade um pouco maior de falar, de fazer isso ou aquilo, mas isso não quer dizer que ela nasceu sabendo fazer aquilo, né? Quando às vezes, né, a pessoa venceu uma timidez, venceu uma barreira grande para poder fazer aquilo. Então, quando a gente fala que alguém nasceu para fazer aquilo, que fulano tem o dom para fazer aquilo, a gente está desmerecendo sim toda aquela trajetória, né? Porque a gente precisou vencer muitas barreiras, né? E eu precisei vencer muitas barreiras até de preconceito comigo mesma, né? Eu sou formada em contabilidade e a Mary Kay surgiu num momento na minha vida onde eu imaginava qualquer coisa, menos vender batom, né? Tinha preconceito com vendas? Tinha muito preconceito com vendas. Eu trabalhava em outro órgão público na época, né? E essa era a Karine de 2017, finalzinho de julho de 2017, exatamente uns 3 dias antes de realizar o cadastro na Mary Kay. Né? Pode ver que zero maquiagem, porque era algo que eu não gostava, eu não tinha o hábito de me cuidar, nada disso, tá, gente? Era essa a Karine. E vocês acham que olhando para essa Karine, será que realmente ela tinha perfil para ser Mary Kay? Será que ela sabia vender? Será que ela Karine, sabia se maquiar? Oi. Karine, teu slide não tá passando. Ah, passou Uai. agora. Passou agora. Ah, então eu vou deixar assim menorzinho. Tá dando para ver? Tá sim. Agora Ah, passou. tá. E peraí que tem gente querendo entrar. Pronto. Beleza. Então vamos lá. E aí, gente, olha aí a cara da pessoa, né? A pessoa, gente, realmente não era meu hábito de maquiar, não era meu hábito de, de se cuidar, nada disso, né? Não era minha rotina. E um pouquinho antes de eu entrar, gente, na Mary Kay, eu tive uma reação alérgica que manchou todo o meu rosto. Eu já tinha feito o tratamento com o dermatologista, né? Já tinha melhorado muito a minha pele, tá? Mas o que que aconteceu? Na época eu estava em outro relacionamento, né? E ele tinha ficado desempregado. E financeiramente falando, eu não estava preparada para isso e eu tive que assumir todas as despesas da casa naquela época.
E aí, de repente, né, eu contava com o meu salário e com o dele, e de repente só tinha o meu para cobrir todas as despesas, né? E aí, gente, foi onde um negócio apertou. E aí eu não tinha condições mais de pagar o tratamento com o dermatologista. E o meu medo era o quê? Do meu rosto voltar a manchar, né? E aí foi quando a Flávia, minha amiga, né, falou: Karine, por que que tu não se cadastra na Mary Kay só para consumo? Eu já dei um pulo lá longe, porque, gente, eu não. Vender não era para mim, não queria saber de nada. Eu falei, Flavinha, tá ficando doida, né? Eu lá quero saber de vender. E ela olhou para mim e falou assim, amiga, mas tu não precisa vender. Tu pode só se cadastrar para o teu uso. Eu falei, Flavinha, tu se esqueceu que o meu nome está protegido de mim mesma, né? A minha realidade, gente, meu nome estava restrito, os cartões todos bolas de neve, sorteando qual conta do mês pagar. Era essa a minha realidade, né? E aí ela foi e falou, amiga, eu marquei, não quer saber se teu nome tá sujo, se não tá, né? Nada disso. E ela falou o seguinte, a gente sempre tem alguém que ama muita gente, né? E eu fiquei pensando, quem que me amava, que ia me emprestar o cartão de crédito? E no meu caso, quem que era? Meu pai, né, gente? Meu pai é a pessoa mais maravilhosa do universo, mas quando o assunto é dinheiro, eu sempre brinco que a conversa é mais lá embaixo, né? Que meu pai, gente, ele é extremamente cuidadoso, né? Meu pai não compra uma bala sem fazer conta 10 vezes para ver se não dá para ele comprar aquela bala. E lógico que ele achou que eu estava ficando doida, né? Toda endividada e querendo fazer mais conta, né? Onde que eu estava na cabeça. E aí, depois de conversar muito com ele, ele me emprestou o cartão, mas já pensando, olha lá, Karine, o que que tu vai me aprontar, né? E, gente, meu pai é do tipo que 10 dias antes de vencer a conta, ele já está quase tendo um infarto, preocupado na fatura. E aí, em agosto, gente, 1º de agosto, foi quando eu resolvi dar o meu primeiro passo, né? Eu não conhecia nada de cuidados com a pele da Mary Kay, eu só conhecia base, batom, mais nada. Mas a Flávia, ela foi muito segura nas palavras dela, né? Ela falou que o produto de cuidados com a pele era bom, ela foi na minha ferida, né? Sobre o meu medo de voltar a manchar o meu rosto, né? E ela foi muito segura nas palavras dela. Então, isso me traz, hoje, quando eu vou apresentar a oportunidade, falar com as pessoas, isso me lembra muito a Flávia lá atrás. O quanto que a segurança em ela falar sobre isso me fez tomar a decisão de se cadastrar só para o meu consumo, mesmo sem eu nunca ter experimentado cuidados com a pele. Então, já vai aí a primeira dica. De que forma que você está apresentando o seu negócio? De que forma que você está falando sobre o teu produto? Porque muitas vezes a gente está falando de qualquer forma e as pessoas elas sentem. Se nem você tem segurança no produto que você está falando, na oportunidade que você está falando, como que as pessoas vão confiar em comprar ou se cadastrar com você? Elas vão procurar pessoas que elas sentem segurança, né? Por isso a importância, gente, da gente sentar, ouvir, aprender, né? Então, parabéns para vocês que estão aqui tirando um tempo para aprender. Isso é muito importante, né? Então, me cadastrei para uso pessoal, para mais nada. Até o quê? Um desespero. Que eu falei, me dando mais conta. Como que eu vou mês pagar? Né? E aí, gente, era cheio de mulher que trabalhava. Oi, Fernando! Ô, Fernando! Vem cá, titia! Oferecer. Titia tá aqui. Gente, Vem cá, quando eu titia, lembro disso, Bernardo! eu dou risada sozinha, Titia tá né? aqui, ó. Aquilo que a senhora Marquês falava, que a gente pode fazer as coisas erradas, mas se a gente estiver com a intenção certa, vai dar certo.
Então, gente, eu ofereci dessa forma, presta atenção, para vocês terem uma ideia. Eu não sabia vender, gente. Então, o que que eu fiz? Peguei lá a revistinha da Mary Kay, né? Levei lá para o meu trabalho, as meninas sabiam da minha situação financeira. Falei, meninas, é o seguinte: eu me cadastrei na Mary Kay só para o meu consumo, para o meu uso pessoal. Não menti, né? Eu falei, só que tem um tal de um pedido mínimo lá. Vocês não estão precisando de nada aí, não, para juntar com o meu, né? Para eu poder fazer esse pedido? Gente, foi dessa forma que eu iniciei. Desse jeitinho. Presta atenção, né? E aí até falei, qualquer coisa eu vejo um descontinho para vocês, não sei o quê. Desse jeitinho que eu iniciei. Com 3 dias eu vendi R$ 1.500. Eu falei, opa, peraí. Não é que esse negócio vende? Se eu, sem conhecer o produto, sem saber falar, né? Sem saber vender, vendi R$ 1.500, peraí. Aí eu comecei, né, a acender um alarme aqui. Corri lá no meu pai, pedi o cartão emprestado dele, falei, pai, é o seguinte, eu preciso pedir esses pedidos aqui, né, que o povo quer, precisa entregar. Dentro do mesmo mês, gente, eu fiz 3 pedidos na época, aproveitei um monte de promoção, né, na época foi bem no mês que teve 50% de desconto, na época eu lucrei quase, vendi quase 5 mil, lucrei quase R$ 3.000, gente, parecia um pinto no lixo de felicidade, né? E aí eu entendi que era a oportunidade que Deus estava me mandando. Porque às vezes, gente, a gente está ali, ó, pedindo para Deus mandar uma solução, uma oportunidade, né? Uma ajuda, um socorro, mandar qualquer coisa, um sinal de fumaça. Mas, gente, Deus não vai mandar ali pronto, né? Deus, gente, ele não vai mostrar o caminho se a gente não estiver disposta a caminhar. Então, Deus não vai mandar o dinheirinho ali pronto, não vai mandar a situação ali, ó, sabe? Ele vai mandar o quê? A oportunidade para a gente se agarrar. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A parte de Deus já está pronta. A outra parte depende unicamente da gente. E aí eu entendi que era a oportunidade, porque todos os dias, gente, na minha oração eu pedia para Deus uma luz que eu não aguentava mais. Ligação 011 de cobrança. Eu já não dormia bem, né? Já não sabia o que ia fazer. Eu estava na época 8 anos casada, 8 anos pagando aluguel, né? E nesse sufoco danado, eu falei, Deus, não aguento mais, né? E aí, gente, eu entendi que era o jeito que eu dava para limpar meu nome, que dava para resolver. E aí comecei a focar. Na época, gente, eu trabalhava o dia inteiro. À noite eu fazia cursinho para concurso, porque eu era louca concurseira. E final de semana eu fazia uma pós-graduação na minha área. Então, se alguém me perguntasse, Karine, você tinha tempo? Gente, eu não tinha tempo. Eu tinha 1 hora de almoço. Eu entrava cedo no meu trabalho, eu ia para o trabalho de ônibus, eu morava muito longe do meu trabalho, então eu levantava mega cedo, né? Eu levantava geralmente 5, 5 e pouco da manhã, 6 horas da manhã eu já estava na parada de ônibus, né? Para eu chegar antes, 7h30 meu horário de trabalho, então para eu chegar a tempo no trabalho. Então eu não tinha tempo, gente, né? Mas mulher, gente, quando quer, faz. Eu sabia vender? Não. Eu sabia dos produtos? Não. Mas eu, gente, a vontade de mudar a minha realidade era maior do que qualquer outra coisa. A vontade de limpar meu nome, a vontade de parar de receber ligação de cobrança, sabe? Era maior do que qualquer outra coisa. E aí eu entendi que esse negócio ia me ajudar a fazer tudo isso que eu precisava. E aí, o que que eu comecei a fazer, né? A administrar o pouco tempo que eu tinha. Por isso que quando eu vejo alguém falando assim para mim, Karine, eu não tenho tempo para vender. Meu amor, eu também não tinha. E eu sempre vendi bem. Se eu não tinha tempo e vendia, tu também pode, né? Mais lá na frente eu vou explicar para vocês como que eu fazia essa gestão de tempo, né? Mas era essa a minha realidade e as coisas foram acontecendo. E aí, gente, eu comecei a me desdobrar para participar das reuniões da Thaís, pelo menos uma vez por semana, né? Faça chuva, faça sol, por isso a importância da gente participar. A brasa longe do fogo, ela apaga. Então, eu entendi que o quê? Uma vez por semana eu participar da reunião de unidade ia fazer com que
eu crescesse, com que eu aprendesse, eu precisava eu buscar conhecimento para eu poder crescer nesse negócio. E aí foi quando, numa reunião de unidade, a Thaís mostrou o bônus de diretora dela. Eu falei, opa, peraí, a gente pode ganhar dinheiro sem ser com as vendas? E aí eu comecei isso já no meu primeiro mês, tá? No meu primeiro mês, gente, eu iniciei a minha primeira consultora, que foi a minha primeira diretora. A minha primeira consultora foi a minha primeira diretora, né? E aí, gente, eu comecei a entender. E aí eu comecei a iniciar, comecei a ganhar bonificação e comecei, ó, a acelerar. E nesse percurso, gente, eu entrei em qualificação 4 vezes para ser diretora. 4 vezes. Karine, mas 4 vezes? E por que que tu não virou diretora logo de imediato? 4 vezes durante um ano, tá? Porque, gente, eu não acreditava verdadeiramente que era possível. E agora vem aí a primeira coisa, né? Você acredita realmente que isso é para você? E que você quer isso para você? Já já eu vou te mostrar algumas coisas para te ajudar a refletir sobre isso. Mas já começa aí a reflexão, se é isso que você quer para você. Porque quando a Thaís falava assim na reunião, quem aí quer ser diretora? Eu, quero. Só que muitas vezes a gente é boneco de poço. Sabe aquele boneco de poço que é de ar inflável? Que ele vai lá em cima, e daqui a pouco ele tá lá embaixo. Então eu tava desse jeito, bonecão de poço. Tava lá em cima, mas qualquer besteirinha eu desanimava. E quando falava assim, quer ser diretora, mas lá dentro eu olhava assim pra Thaís, falava, tu é doido, eu não dou conta não. De ser igual ela? Nunca. Olha o tanto. Thaís grava vídeo, Thaís manda áudio, mega animado todo dia cedo, 5 horas da manhã, Thaís tá mandando esses negócios, né? Não dou conta disso, não. Não sei se é assim. Eu nem abro a boca nas reuniões. Nunca. Aonde que eu vou conseguir falar com os outros desse jeito? Não dou conta, não. Não consigo fazer uma ligação para cliente. Lá vou conseguir fazer esse negócio. Então, a minha mente ficava, ó, aqui, ó, eu mesma. Muitas vezes não precisa que ninguém puxe o nosso tapete. A gente mesmo tá puxando o nosso tapete. Dizendo o quê? Pra gente mesmo que a gente não dá conta. Que isso não é pra gente. Que tá difícil. Que não pode. Que não sei o quê. Que não sei o que lá. A gente fica alimentando isso na nossa mente. E aí, meu amor, o que que vai dar? Vai dar ruim. Não vai dar certo, né? Então, eu entrei 3 vezes em qualificação e o que que aconteceu? Deu errado. Porque eu não atingia os requisitos para virar diretora. Aí tentava de novo, dava ruim. Fechava um mês assim, ó, topzera. Eita, que agora vai. No outro mês eu ladeira abaixo. Não ia, né? E aí, gente, depois de 3 vezes, na regra antiga, se eu não fechasse na quarta vez, eu ia ficar um ano de molho sem poder tentar novamente. Hoje não tem mais isso. Mas aí, eu não queria mais entrar em qualificação. E aí, Deus, gente, mostrava o tempo todo. Às vezes que dava errado, eu falava assim: ah, não, quer saber? Eu vou ficar só com as vendas. Esse negócio de liderar, não, isso não é para mim, não. Quero não, quero não. Aí Deus ia lá e me cutucava, sabe como? Mandava um início, mandava alguém do meu time querendo crescer na carreira, sabe? Aí eu entendia que era o quê? O puxãozinho de orelha de Deus. Ei, minha filha, acorda pra vida que esse negócio é para você sim. E aí, quando foi a última vez, um pouco antes de eu entrar em qualificação pela última vez, eu parei de empurrar as coisas com a barriga. E eu decidi verdadeiramente dar um basta. Em qual basta? Eu estava 8 anos morando de aluguel. E eu não queria mais morar de aluguel. E eu falo que a Marquê, ela me ensinou a sonhar novamente. Porque, gente, meus pais demoraram muito tempo para conquistar novamente a casa própria deles, né? Eles tinham a casa própria por questão de saúde do meu irmão, a gente teve que ir embora para o sul, então eles venderam a casa e tudo mais. Depois a gente voltou para Rondônia e depois demorou, né? Enquanto a gente morou no sul, a gente não teve casa própria. Depois, quando a gente voltou para Rondônia, que a gente teve casa. E o que eu coloquei na minha mente? Que, ai, meus pais demoraram tanto tempo para conseguir a casa deles, então estava tudo certo, eu ainda estava nova.
Então, eu tinha tempo suficiente para conquistar a minha casa. E isso é uma crença que a gente cria, que não é porque os nossos pais às vezes demoraram a conquistar algo que a gente não pode ter, né? E aí eu tinha colocado isso na minha cabeça. Ao mesmo tempo que eu queria muito ter uma casa própria, eu colocava na minha cabeça, ai, mas esse sonho tá tão distante. Não, isso não é para mim, não. E aí foi um momento que eu resolvi dar um verdadeiro basta. Falei, não, não vou mais pagar aluguel. Eu vou virar diretora, porque o bônus de diretora é para comprar essa casa. Chega de pagar aluguel. São 8 anos pagando aluguel. Não quero mais, não dá mais, né? E aí, gente, eu trabalhando para virar diretora, limpei o meu nome, lógico, já tinha limpado o meu nome, né? Fiz, gente, depois de 8 anos casada na época, a viagem para o Nordeste, nunca tinha viajado para fora, né? 10 dias, conheci 2 estados e tudo mais. E aí virei diretora, gente. Virei diretora, eu não tinha carro, tá? Nem sabia dirigir. Mas aí comprei para o ex-esposo, né? Um carro seminovo, e a gente comprou essa casa aí na foto, que era uma casa num condomínio Cacá, aqui em Porto Velho. Ah. rapidinho, tem gente querendo entrar na sala aí, meu amor. Não, me lembro desse senhor de algum lugar. Deve se lembrar de mim, porque eu ia com Paola ao clube onde você trabalhava. É, claro, sim. Podem nos contar o que sabem sobre o que aconteceu entre Paola Bracho e Paulina? Gente, desativa o Sim, foninho, o microfone. Peraí. Ei, Cacá! Prazer, querida. E Aqui é a aí, Mária. gente? Mando te ouvir, viu? Se vocês Oi, quiserem me colocar de maravilhosa! administrador, eu ajudo, tá? Fechar os áudios e aceitar. Tô amando a sua história, querida. Quero. sim. Esse roubo foi Pronto, Mari, por favor. Paulina Acho levou. que Já tô foi. aceitando elas aqui, viu? Pode deixar. Obrigada. E aí, gente, a gente comprou essa casa, né, num condomínio aqui em Porto Velho e o carro seminovo para ele dirigir, que eu não dirigia, né? Tudo isso, gente, a viagem foi com o dinheiro das vendas, né? E o carro e a casa, gente, foi um mês depois que eu me tornei diretora. E aí tu deve estar falando assim, Karine, tu tá ficando louca? Tu nem sabe se esse diretorado ia dar certo ou não, né? Tu assumiu um compromisso de fazer um financiamento de uma casa e de um carro? Como assim? Mas, gente, quando você tem a certeza, faça chuva ou faça sol, você vai fazer. E eu não tinha alternativa. Quando a gente assume algum compromisso, você vai fazer as coisas que precisam ser feitas naquele momento. Então, todo mundo do meu time poderia parar naquele momento na Mary Kay? Poderia, mas eu não tinha como me dar o luxo de parar. Sabe por quê? Eu tinha o financiamento de uma casa e um carro para pagar. E aí, gente, esses eram os meus motivos para fazer dar certo o meu diretorado. Para fazer dar certo com que o meu time crescesse, para ajudar as meninas a crescerem. Foi assim, gente. Foi esse o meu motivo. Dar um basta na realidade que eu estava vivendo há 8 anos, de limpar o meu nome, de poder viajar, de comprar a casa e de comprar o carro. E como que eu fiz nesse processo, gente? Sem carro, sem dinheiro, sem cartão. Mas quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a necessidade aperta, a gente dá um jeito, né? A gente calça a sandália da humildade, meu amor, e vai fazer o negócio, né? E aí, gente, todo o período da minha qualificação foi trabalhando o dia inteiro. Foi fazendo Mary Kay, gente, à noite, quando dava, e final de semana, né? Na época, lá com o meu ex, eu sentei, eu falei, é o seguinte, querido, né? Não vai ter mais final de semana, é só um pequeno período, né? Porque, gente, eu entendi que a gente muitas vezes vai precisar de abdicar num pequeno período para a gente ter ali, né, uns benefícios mais para frente. Não é que a gente tem que se matar de trabalhar o resto da vida. Ah, não, vou trabalhar todos os finais de semana de agora para frente o resto da vida. Não é isso. Gente, eu trabalhei um mês antes da qualificação, bem focadinha, e depois foi 2 meses só de qualificação, né? Thaís grudou no meu braço, é isso que tu quer? Então bora.
E a gente, né, pegou essa estrada. Eu sou, na verdade, de Jaru, interior, 300 quilômetros daqui de Porto Velho, e a gente fazia bate e volta final de semana. A gente trabalhava horrores, saía sexta-feira do trabalho, já ia, chegava lá à noite, trabalhava sexta-noite, sábado de manhã, de tarde, de noite, domingo de manhã, de tarde, voltava à noite. Segunda cedo eu já estava no meu trabalho. Mas valeu a pena? Valeu. Foi cansativo? Lógico que foi. Não tô aqui para mentir, dizer que foi oba-oba, tranquilinho. Não. Mas valeu super a pena. Se eu não tivesse feito isso, eu não tinha fechado a minha qualificação. A gente podia fechar a qualificação em 4 meses, em 2 eu fechei. Entende, gente? Então, são sacrifícios temporários para benefícios permanentes. Então, vale a pena todo o esforço, desde que combinado, né? Então, combine com a sua família. Se você é mãe, principalmente, explique. Não é só se ausentar, né? Mas sentar, olha, e mostre os motivos e ajuste para você, em um pequeno período, se ausentar, mas que depois você vai poder proporcionar algo para sua família, tá? E aí, gente, trabalhando, virei diretora, fechei corte, né? Tudo acontecendo junto, o que é que veio? Meu primeiro desafio aí da área nacional, da Mimi, veio viagem para Buenos Aires, né? Gente, né? Aqui com Rondônia tem o que? A E Bolívia você que faz divisa. conquistou, né, Cacá? Oi! Ô, gente! Essa viagem é viva aqui, ó. Eu lembro, chega a me dar um tirico-teco no coração, né? Gente, a Bolívia faz divisa aqui com o estado. Nunca nem fui na Bolívia. Fui para Buenos Aires, gente. Gente, vocês têm ideia que a gente viajar se preocupando em só arrumar mala? Vocês têm ideia o que é isso? Ô, gente, vocês não têm ideia, não. Pela misericórdia, gente, pensa numa viagem que eu devia assistir horrores. Aí eu fechava o olho e lembrava, oh meu Deus, como valeu a pena trabalhar. Que agora eu tô descansando aqui, ó, em Buenos Aires. Oh, vida difícil essa, né, meu povo? E aí, gente, eu voltei, gente, que emendou o seminário e a viagem de Buenos Aires. Eu voltei num gás, que eu falei, esse ano é meu ano. Esse ano nada me para. A gente voltou, gente, né? Uma semana depois, sabe o que que aconteceu? Estourou pandemia. Uma semana depois, a gente chegou de viagem, uma semana, é mais ou menos isso, uma semana, 10 dias depois. E estourou pandemia, gente. E foi aquele, né? O auge total, que fechou tudo, parou tudo, aquele auê. E aí, gente, eu tinha duas escolhas. Ou fechar ali, ó, meu cartazinho de metas, que eu já tinha planejado o melhor ano na Mary Kay, ou, gente, mudar. A gente estava acostumada a fazer o quê? Só presencial. Gente, eu nunca tinha feito assim, ó, coisa online igual a gente está fazendo agora. Nunca. Tudo era presencial. De repente, a gente não tinha como fazer mais nada. E aí, eu já tinha mudado de trabalho, né? Eu trabalho atualmente no Ministério Público, eu estava em outro órgão. E aí, home office. Na época, meu ex-esposo de novo ficou desempregado, porque ele era educador físico, todas as academias fecharam. E aí, novamente, eu tive que assumir todas as despesas de casa. Karine, e aí? Tu se endividou de novo? Não, gente, porque eu já era diretora. Eu tinha o meu salário do meu trabalho, as vendas bombaram. Como assim, Karine? Em plena pandemia bombaram? Bombaram, porque as pessoas ficaram em casa e resolveram se cuidar. Foi a época que mais entrou pessoas no nosso time. Teve mês de entrar mais de 100 pessoas no meu time que eu não sabia o que fazer com tanta gente, né? E aí, gente, a gente teve que aprender uma nova forma de trabalhar. Então, ninguém nasce sabendo. E quando a gente acha que a gente já sabe tudo, acontecem as coisas para nos moldar novamente. E aí a gente teve que aprender novas formas de trabalhar, né? Fomos nos adaptando. E durante esse período, a gente viu o quê? Empresas se fechando, né? A gente viu situações muito difíceis, onde várias pessoas perdendo os entes queridos, e a gente, como líder, a gente tem duas escolhas: ou se desesperar junto, ou ser a força necessária que o nosso time precisa. E eu escolhi ser a força necessária que o meu time precisava. Não é que eu não estava sofrendo com a situação, mas eu aprendi a lidar com a situação.
E foi quando a gente mais cresceu. E aí, gente, veio uma outra situação nesse meio tempo. Aconteceu uma situação, né, de documento lá da casa que a gente tinha comprado, dessa casa, e naquele mês, no meio desse fuzuê todo, eu precisava de R$ 10.000 para resolver uma parte documental. Ele sem trabalhar, eu tinha o meu salário, que era para as despesas, e tinha o bônus da Mary Kay. Eu falei, esses 10.000 vai ter que sair daqui. Não tem, né? Não tem de outro lugar. E eu, comecei o quê? Trabalhar. Ninguém sem saber o que estava acontecendo. E trabalhando para eu ter os 10.000 que eu precisava de extra, olha o que veio. A conquista do primeiro carro cor-de-rosa. Em plena pandemia. Detalhe, gente, eu sem ser habilitada. E eu falo que a Mary Kay até cura traumas, né? Eu não sei dizer para vocês, mas eu era a única neta maior de idade dos meus avós que não era habilitada. Quando falava assim, Karine, tu tem que tirar a CNH, gente, eu passava mal. Não me imaginava dirigindo de jeito, maneira alguma. Mas aí, gente, a gente conquistou o carro. Lá vou deixar o carro na mão dos outros para dirigir? Tive que o quê? Tirar a habilitação, né, gente? Nesse período, veio a conquista do carro cor-de-rosa, né? Depois de um ano que eu fui pegar o carro, porque daí eu fui fazer habilitação, fui pedir o carro de fábrica, a fábrica ficou fechada por causa da pandemia, enfim. Mas o carro veio, né? Anda aí com meu rosinha, com a minha nave rosa, por essa Porto Velho todo, roda para tudo que é canto, para cima e para baixo, né? Tem uns arranhãozinhos por aí nele? Tem, né, gente? Tive que aprender a dirigir nele, né, meu povo? Mas, gente, a melhor conquista do mundo, né? E quando eu olho para esse carro, toda vez eu emociono quando eu falo nisso, porque eu consigo visualizar o tanto de vida transformadas através dele. E eu não vejo como uma conquista da Karine, né? É uma conquista de tanta gente envolvida, né? E eu não estava trabalhando para conquistar o carro. E o carro foi consequência. Por isso que eu falo que Deus honra o nosso trabalho, honra demais, né? Então, todo o esforço que a gente coloca, todo o esforço que a gente, né, faz, vai ser recompensado. Eu sei que tem horas que a gente acha que não vai, que a gente acha que a gente não é merecedora, né? E em tudo, eu nem falo só de bens materiais, não. Mas, gente, Deus nos honra e nada que a gente faz nessa vida é em vão, né? E esse foi o primeiro, tá, gente? Mas já vieram dois, tá? O segundo eu peguei o valor. E aí, gente, em todas essas situações, eu tive muitos momentos bons na Mary Kay, mas também tive momentos muito desafiadores. E vontade de desistir a gente tem o tempo todo, né? Porque é normal do ser humano, quando a gente passa por alguma dificuldade, já vem na cabeça, eu vou parar. E por isso a gente precisa ter muito claro qual o propósito, o porquê da gente fazer esse negócio. Porque quando a gente tem isso claro, isso vivo dentro da gente, não é as dificuldades que vai nos paralisar. A gente pode até desacelerar quando precisa, mas a gente não para, né? E por que que eu tô falando isso para vocês? Porque eu entrei por um motivo, né? Mas não é esse motivo que me faz permanecer na Marquei. Eu continuo lá no outro trabalho, hoje em horário corrido, tá, gente? Mas até a pandemia era até às 18 de segunda a sexta-feira, né? Depois da pandemia que se tornou horário corrido até às 14, das 7 às 14. Mas hoje eu me vejo fora do meu trabalho e não me vejo mais fora da Mary Kay, porque hoje eu sou extremamente apaixonada pela Mary Kay, né? Eu vejo nessa empresa o que eu não vejo em lugar nenhum, né? E eu tenho muito claro por que eu faço Mary Kay. E quando eu falo de ter claro o propósito, a gente muitas vezes vincula apenas a bens materiais. A gente precisa ver Mary Kay como um negócio, porque não deixa de ser, né? E a gente precisa sim desse negócio, precisa de dinheiro para realizar os nossos sonhos, os projetos, mas a gente também precisa enxergar o outro lado, né? O que vai mover do outro lado? Porque dinheiro, gente, ele é muito bom,
ele ajuda demais, mas pode ser que chegue um momento na tua vida que não vai ser suficiente. Então, se você não ter um propósito além do financeiro, tu não vai permanecer. Então, tu tem que estar isso muito claro, muito vivo, né? O porquê, né? Se é porque permite você ter uma qualidade melhor de vida com a tua família de tempo, né? Que a gente sabe que dinheiro nenhum no mundo compra, né? Se é o propósito de poder ajudar outras pessoas, enfim, qual é o motivo, né? Então a gente precisa pensar muito isso. E aí eu queria compartilhar com vocês dois momentos que foram assim bem desafiadores nesses, né? Mês que vem já faz 8 anos de Marquei. O primeiro foi um tempo atrás que eu passei pelo divórcio, né? E apesar da escolha ter sido minha, não é algo fácil, né? Igual a psicóloga falou, não é porque a escolha foi sua que não é um processo que você tenha que passar e é considerado como se fosse um luto, né? E nesse momento eu tive que lidar com crise de ansiedade, de pânico e insônia. Eu fiquei 10 dias sem dormir, até bati o carro na época, né? E inclusive eu fiquei mais de uma semana sem conseguir falar com o consultor. Eu pegava no celular. Teve dia de ter mais de 3.000 mensagens no WhatsApp, porque eu pegava o celular e eu não conseguia abrir as mensagens porque eu tinha crise de pânico. E por que que eu tô falando tudo isso? Porque foi a Mary Kay que me fez sair disso. Se não fosse a Mary Kay, eu não teria motivos para poder sair dessa situação que eu tava. De eu conseguir trabalhar, de eu conseguir respirar novos ares. Foi um período que eu precisei, né, desacelerar, mas eu não parei. E quando tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, por um período, eu trabalhei muito. E nesse momento que eu desacelerei, como o bônus de diretora, financeiramente falando, diminuiu, lógico que diminuiu, porque o nosso time ele vai no nosso ritmo. Então, na verdade, a gente, né, o líder, ele sempre tem que estar um ritmo a mais, né? Então, como eu desacelerei, o meu time deu uma desacelerada. Mas, por mais que financeiramente diminuiu um pouco, isso não impactou no meu diretorado, né? E isso fez com que eu me reerguesse e que me desse ânimo para sair daquela situação, né? E a outra situação, que foi bem recente, foi o ano passado, né? Eu estava acelerada, né? Reerguendo o time, eu tinha já formado 6 diretoras, 5 diretoras, assim, uma atrás da outra, né? E aí eu estava acelerada para quê? Para aumentar o meu time pessoal, né? E aí, nos exames de retina, veio a descoberta do câncer da tireoide, né? Apesar de ser considerado um câncer muito tranquilo, né? Ninguém está preparada para receber, né, uma notícia dessa. E aí foi um período que eu também precisei o quê? Desacelerar novamente, né? Só que mesmo desacelerando, as coisas o quê? Fluíram, aconteceram, né? Fiz a cirurgia, fiz o acompanhamento, estamos ainda no acompanhamento, mas graças a Deus, tudo em ordem. Já voltei a trabalhar, já estou na minha rotina normal, né? E as coisas estão acontecendo. E o bom da Marquei é isso, né? A gente aqui dentro, a gente pode crescer, a gente pode construir tudo que a gente quiser, né? E a gente pode ir se fortalecendo, mesmo que aconteçam contravenças, né? Mesmo que aconteçam desafios, a gente tem escolha, ó, de abrir esse buraco aí, enxergar um novo caminho, né? A escolha tá o quê? Nas nossas mãos. Então, a gente precisa treinar nossa mente para enxergar o que a gente quer ver de bom em toda situação. Em tudo, gente, por mais difícil que esteja, a gente tem, né, possibilidade de enxergar algo bom, né, de aprender algo bom, né? E aí, gente, hoje o meu principal motivo são esses dois aí, né? É o Paulo e a Maria Luísa, né? A Maria Luísa é minha enteada maravilhosa que mora com a gente, né? E hoje eles são o meu maior motivo, né? São
Paulo me incentiva demais em tudo, me apoia demais em tudo, né? Eu brinco que é meu eterno bora, né? É ele. E eles são meu combustível diário para fazer marquei, para crescer, né? O tempo todo. E compartilhando com vocês, né? Às ve- No início eu falei o que para vocês? Que muitas vezes a gente não compreende o tempo de Deus, né? Como eu mostrei para vocês, eu comprei lá a casa no condomínio, né? Lá no bairro Novo e tal. E, gente, eu nunca consegui mexer nada naquela casa. A casa já tinha sido de outros moradores, tinha um monte de coisa danificada que tinha que mexer, só que toda vez que eu me organizava para mexer, acontecia alguma coisa e não dava. Então, muita coisa era improvisada e tudo mais, né? E aí aconteceu o divórcio, a gente teve que desfazer, enfim, acabou em nada, né? Voltei a morar de aluguel, né? Aí vim morar mais perto do meu trabalho. E agora, com o Paulo, a gente teve a oportunidade, gente, de adquirir um apartamento num outro condomínio, bem localizado, e na planta. E agora mudamos, tem 2 meses e pouquinho, que é esse aqui, ó, que eu queria compartilhar com vocês, né? Onde a gente está podendo fazer do nosso jeitinho, né? Ainda está no improviso, que ainda não montaram os móveis, né? Cacá, Mas, oi, Mari aqui, deixa eu te pedir um favor. Coloca os slides, a gente não tá conseguindo ver os slides. uai, não tá passando, não? Agora não, coloca pra gente. Não? Eu também não vi slide, Cacá. Por Gente, eu tô isso que eu... passando sozinha aqui, Ô, é? Cacá, por isso que eu te coloquei como anfitriã, por conta dos slides. Não tá indo, não? No Peraí. começo estava, depois que saiu. Gente, eu tô dele passando aqui achando que tá mostrando. Peraí. Ah, ele não tá deixando eu compartilhar. Mas a história tá tão boa que eu já imaginei seu carro, seu apartamento. Ai, peraí. Ele não tá deixando eu compartilhar, Mário. Ô, Tenta gente, enquanto a novamente, tá Cacá como vai procurando aí, administradora. eu vou contar uma outra história. Uma diretora da nossa área passou por um desafio muito sério, muito delicado, né? Ela estava grávida, quase dando à luz, e o marido dela veio a falecer. Então, o marido dela faleceu e daí 3 dias ela deu à luz a menininha dela. E a Cacá, gente, ela tomou conta da unidade da Esther de uma forma que, assim, foi de Deus demais. Cacá é um anjo. Eu sei que todas as diretoras, né, se propuseram ajudar, inclusive eu, mas a Cacá, ela agarrou a unidade da Esther com unhas e dentes. E ainda depois ainda passou por esse desafio, né, do câncer. Então a Cacá, ela, todo mundo é apaixonado pela Cacá. Porque a Cacá chama a Cacá, Cacá tá sempre disponível. E na hora que a Cacá ficou dodói, foi nós fizemos assim um grupo, né, para ficar em oração por ela, porque a Cacá é o nosso anjo, né, Cacá? Lindeza. Que linda, maravilhosa. Ô, Mimi, a Cacá tá como co-anfitriã? Coloca ela de co-anfitriã, senão ela não vai Uai, conseguir mostrar ela os estava, slides. vou colocar de novo então. Não sei por que que não está mais, deixa eu... Coloca de co-anfitriã. Ah, você estava como host, não estava? Você até aceitou? Não estava, Cacá? Tava. Vai ser slide mesmo, menina. A história já tá maravilhosa, não precisa nem de slide. Aqui para mim não Não está quer nem ir. aparecendo mais opção para colocar como host, porque a Cacá está como host. Ah, não, ô, Mari, você está como host, você que tem que colocar a Cacá agora. Não sei por que que você está como host, não, mas eu tinha colocado a Cacá.
Tá, Kaká, coloquei aqui, porque geralmente eu consigo colocar anfitrião, co-anfitrião, né, mais participantes. Aí, querida, só fica de olho se alguém pedir para participar, tá? Porque daí eu não consigo Tá. mais colocar alguém para adicionar alguém. Ah, tá. Estão vendo agora, gente? Sim. Sim, Ah, perfeito, querida. tá. Aqui vocês tinham vindo, né, de Buenos Aires, até aí foi? Ó, gente, aqui foi que eu falei, né, da viagem lá, do carro seminovo, da casa de um bairro novo, né, a primeira casa. Aqui foi da viagem de Buenos Aires, né? E aqui foi a conquista do primeiro carro cor-de-rosa, né, que foi lá na pandemia. Aqui, quando a gente estava falando das dificuldades, né, sobre a importância da gente abrir aí, né, uma nova janela, né, mesmo nos muros das dificuldades. Aqui, minha nova razão, Paulo e Maria Luísa, né? E aqui, gente, é onde agora a gente está morando, né? O novo condomínio que a gente está morando, que a gente mudou recentemente, tá? Mas agora queria compartilhar com vocês um pouquinho de bônus antes da gente entrar em umas dicas bem bacanas aí para vocês que querem crescer mais nessa parte de liderança, tá? É, sobre o que a gente pode ganhar, né, formando um time da Mary Kay. Por que que eu gosto de compartilhar isso, tá, gente? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, isso é a minha realidade. Tem gente que ganha muito mais, tem gente que ganha um pouco menos, tá? Porque na Marquei, gente, a realidade cada um faz a sua. A velocidade de cada um é tu que manda, né? Aqui na Marquei, como eu sempre falo, o nosso negócio, o crescimento nosso é por meritocracia, né? Então, conforme tu trabalha, tu tem, tu ganha, né? Não tem essa de por quê, gente, que eu gosto de falar isso? Lá no meu trabalho, gente, se eu morrer de trabalhar, meu salário nunca vai passar, por exemplo, do meu chefe, porque é um teto salarial. O nível de cargo dele é aquele e eu não posso ultrapassar aquilo. Na Marquei não existe isso, não tem isso. Ah, porque fulano entrou antes, então tu não pode ultrapassar o salário dela. Não existe isso aqui, né? Então, gente, só para vocês terem uma ideia, ó, que eu queria compartilhar com vocês. Lá em novembro de 2018, eu estava como futura diretora, né? Eu estava aí, ó, com 7 consultoras fazendo pedido, né? E eu recebi 12% na época. E, ó, meu bônus foi R$ 455, né? E aí, na época, ó, para e pensa, né? Já é um pedido de 25% pago, né? E, gente, sem tirar R$ 1 da pessoa, né? E às vezes a gente tá deixando bonificação para lá. Quem aqui não é diretor ainda, pare de deixar bônus para a Mary Kay, gente. A Mary Kay tá dando bônus para a gente. Para que que a gente tá deixando para a Mary Kay? Né? E é para todo mundo, gente. Todo mundo pode ganhar bonificação e bonificação alta, tá? Aí, gente, tem gente querendo entrar. Deixa eu só aprovar aqui. E esse bônus, gente, é para todo mundo, tá? Não é para um, para outro, quem mais fizer. É para todo mundo que fizer, tá bom? Aí, para vocês terem uma ideia, ó, meu primeiro mês de qualificação, aquele bônus, gente, foi um mês antes de eu entrar em qualificação, tá? Um mês antes. 400 e pouco, né? Já entrando em qualificação, aqui eu já tinha 10 consultoras ativas. Meu bônus de 400 foi para 925. Olha só, já quase dobrou, né? Aqui eu não era diretora ainda, né? Então eu já estava com bônus ali, ó, topzera. Eu já estava feliz da vida com meus quase milão ali para eu já fazer pedido, tá? E aí, gente, ao segundo mês de diretora, diminuiu um pouquinho a coisa, né? Em fevereiro de 2019, R$ 913, fazendo a mesma coisa. Ajudando o quê? As minhas consultoras que eu estava iniciando a vender. A mesma coisa. Eu estava ajudando elas. E aí, gente, em fevereiro de 2019, eu virei diretora. O meu primeiro salário como diretora, presta atenção, eu estava recebendo 900, né? Como DIC. A minha pontuação do primeiro mês como diretora foi praticamente a mesma de quando eu estava em qualificação. A mesma.
Só que de R$ 900, o meu bônus pulou para 4.000. Presta atenção nisso. 4.000, meu primeiro salário. Na época, o meu salário lá no meu trabalho não era isso. E aí tu para e pensa, gente. Vocês estão entendendo por que que eu já fui lá, dei um jeito de negociar a entrada, financiei a casa, comprei um carro seminovo, contando com isso aí? Porque o meu salário do outro trabalho ia ser para as outras despesas. Eu ainda tinha o dinheiro das vendas, porque aí não envolve as vendas, né? Eu entendi, gente, que se eu trabalhasse, se eu focasse, se eu ajudasse o meu time a crescer, eu ia ter isso todo mês. Então, eu ia poder assumir um compromisso. Porque eu ia fazer isso dar certo. Eu não tinha plano B. Era fazer dar certo e ponto, acabou, tá? E aí, ó, para e pensa. Ah, Karine, beleza, o primeiro mês tu tava no pique, no gás total. Uhul! Recebeu um bônus alto. E aí, como que foi depois? Olha, 1 ano depois, 2 anos depois. 2 anos depois, como diretora. O meu salário já tava 10.000 a mais. 10.000 a mais. Aqui eu já tinha ganhado o carro cor-de-rosa, gente. 1 ano depois de diretora, eu já tava carro cor-de-rosa. E aí, 2 anos depois, a minha média de salário já estava 13.000 como diretora, já com bônus de carro. E aí, é isso que eu quero que você raciocina. Que empresa que tu atinge um patamar e 2 anos depois tu já está recebendo 10.000 a mais do que tu estava recebendo? Gente, eu desconheço lugar que pague isso. E eu já recebi bônus muito maior do que isso, né? E por que que eu tô mostrando isso? E tem pessoas que recebem muito mais? Tem, gente. Porque isso depende de quantas diretas você tem, quanto que teu time tá produzindo, tudo isso influencia e impacta no bônus. Mas a diferença, sabe o que que é? É que qual a diferença desses 2 anos lá para o início? A diferença é só no volume de consultora. Eu continuei fazendo a mesma coisa. A mesma coisa, replicando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, todos os dias, só tendo constância. Se a gente tem constância todos os dias, o resultado vem. É consequência. Não tem erro, gente. É uma receita de bolo, não tem erro, tá? E aí, aquilo que eu perguntei lá atrás para vocês, eu quero que vocês parem e reflitam. Isso é para vocês? Ter um salário bom, poder realizar sonho, poder ajudar alguém da tua família, poder proporcionar algo para as pessoas que você ama. É para você isso? Você quer realmente isso para você? Ou na tua mente você fica o tempo todo igual eu fazia lá atrás, achando que não é para você, achando que é difícil, achando que não, isso é para fulano. Ih, nunca vai ser para mim. E eu não consigo ser igual ciclana. O que que essa bonificação como diretora, o que que isso mudaria na sua vida? O que que isso ajudaria a mudar na sua vida? Porque, gente, dinheiro só por dinheiro, ganhar só por ganhar, não adianta. Tu tem que ter claro por quê. Por que que eu virei diretora, gente? Porque eu queria comprar minha casa. Virei diretora, eu comprei minha casa. Era muito claro, clareza. Tu precisa ter claro o porquê que você quer, o quanto que você quer, o que que tu vai fazer. Tem que ser claro, né? E qual é o teu propósito, que é aquilo que eu falei lá atrás. Tu precisa ter o porquê de fazer algo. E não só financeiramente, porque só o financeiro também acaba. Vai chegar uma hora que tu vai atingir o que tu quer e tu não vai ter mais motivo para fazer marquei, tá? Então pare e pensa. É para você, você quer realmente, decida verdadeiramente fazer. Porque deixa eu te falar, esse negócio é para você, mas você precisa querer verdadeiramente, tá? E aí, gente, a gente precisa o quê? Treinar a nossa mente. Apesar do cérebro da gente não ser um músculo, que a gente fala que é músculo, mas não é, a gente precisa motivar, treinar ele, para ele se fortalecer igual um músculo. O músculo a gente não tem que estar ali, ó, treinando para ele ficar forte, senão ele murcha. O cérebro da gente é do mesmo jeito. Então, a gente precisa treinar a nossa mente. E uma das coisas que mais me fez crescer na Mary Kay e que mais até hoje, tá, gente? É algo que eu faço até hoje é treinar a minha mente. Treinar a minha mente para ver o lado bom em tudo.
Treinar minha mente para não ficar focando no que é ruim. Ô, gente, se a gente fica focando só no problema, maior ele se torna. Então, pare. Tá acontecendo alguma coisa? Para de ficar focando no problema. Olhe então para a solução. O que que você pode fazer? Treine a sua mente para analisar o que é bom. E aí, o que que eu treinei? Vou falar para vocês. E eu até hoje faço isso. Todas as vezes, né, que eu recebia um não, gente, eu dava um sorriso bem largo. Eu acho que as pessoas falavam assim: essa mulher é doida. Deixa os outros achar que tu é doida. Deixa, maluca, tá tudo certo, né? Mas por que, gente, que eu fazia isso? Porque mentalmente eu pensava assim, eu agradecia. Oh, meu Deus, muito obrigada por esse não. Quanto mais não, mais perto do sim eu tô. Era isso que eu pensava. Quanto mais não, mais perto do sim. Quanto mais não, mais perto do sim. Então eu agradecia. Porque se eu ficava, se eu pensasse, ai meu Deus, mais um não, só recebo não, 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 a gente atrai. Eu ia ficar treinando minha mente o quê? Para ver só a coisa ruim do bendito não. Entendeu? Então, gente, eu colocava um sorriso na boca e agradecia. E pensava o quê? Oba, graças a Deus recebi mais um não. É sinal que eu tô pertinho do sim. Era isso que eu pensava. E até hoje, gente, eu treino a minha mente para isso. Se alguém me diz um não, isso me afeta? Nem um pouco. Porque eu treino minha mente. Porque se ela não quer paciência, quem tá perdendo é ela, meu bem. Tá tudo certo, eu vou achar quem queira. E é isso. Então começa a treinar a sua mente, meu amor, para em tudo enxergar o lado bom das coisas. Para de querer só reclamar. Quem reclama, clama duas vezes. Se tu não tá gostando de algo e tu fica reclamando, meu amor, tu tá chamando aquilo ali, ó, pra tua vida o tempo todo. Então pare, tá? Se você tem dificuldade em administrar o teu tempo, você tem que ver o que que se adapta melhor. A gente tem 1 milhão de dicas, só que você tem que achar o que que para ti dá mais certo, né? Porque, gente, tem pessoas que gostam de planilhar, que gosta disso, que gosta de agenda, que gosta daquilo, que gosta daquilo outro. Só que talvez para ti não dá certo, então você precisa analisar, colocar em prática, que também não adianta tu ficar aí, ah, não, não vou fazer tal coisa. Ah, não, não, tu tem que colocar em prática e ver se dá certo ou não para você. O que que para mim sempre deu certo, tá, gente? Eu uso sim a lista das 6 coisas mais importantes, que a senhora Marquez sempre falou. Todos os dias eu relaciono o que que eu vou fazer no outro dia, porque, gente, eu sou a louca das listas. Se eu não tiver lista, eu me perco, né? Então eu relaciono mesmo, tá? O que que eu preciso fazer para eu não me perder, tá? E lá atrás, como eu trabalhava, gente, eu só tinha 1 hora de almoço, eu levantava muito cedo, eu não tinha muito tempo, estudava à noite, o que que eu fazia? Hoje a gente sabe que tem aplicativos que ajudam isso, mas vamos lá na moda antiga. Eu colocava o meu celular no modo avião, eu levantava meia hora, 40 minutos, 1 hora mais cedo, e eu mandava mensagem, seja sobre cadastro, seja para cliente, seja para consultora que eu já tinha cadastrado, mandava todas as mensagens. Isso era muito cedo. Eu não ia mandar mensagem acordando o povo cedo, né, gente? A gente precisa ter desconfiômetro, né? Então eu colocava no modo avião, mandava todas as mensaginhas lá, ó. Mandava tudinho, bonitinho. E aí, gente, dava o meu horário, se arrumava, pegava o ônibus, ia para o trabalho. Quando eu chegava no trabalho, né? Quando dava lá beirando 8 horas, eu tirava do modo avião. O que é que acontecia? As mensagens iam de uma vez naquele horário. E lá na época, gente, eu não podia ficar muito no celular. Então, eu quase não conseguia responder as pessoas. Aí, na hora do almoço, eu almoçava rapidinho e aproveitava para responder as mensagens que as pessoas foram mandando lá das minhas respostas. Era uma das maneiras que eu fiz, tá? E até hoje, gente, quando eu quero, né? Às vezes eu acordo muito cedo, eu vou dormir muito tarde, eu aproveito o tempo que eu tenho para isso, né? Mando lá e no outro dia disparo, né? A gente precisa otimizar o nosso tempo, tá? Outra maneira, gente, eu não tinha tempo para vender, né? E a gente
Que nem eu me cadastrei sem conhecer o kit Cuidados com a Pele, mas a gente sabe que quem conhece é muito mais fácil da gente oferecer a oportunidade para se cadastrar. Então, eu trabalhava muito com sacolinha de dormir. Então, gente, usa sacolinha de dormir, sacolinha 24 horas, 48 horas, da forma que você acha melhor de chamar, ao seu favor, né? Não tem tempo? Coloca lá os produtos, manda para a pessoa, deixa ela experimentar, né? Depois pede a opinião e depois tu fala da oportunidade. Se você tem a oportunidade da pessoa experimentar o produto antes, deixa experimentar. Meu amor, ó, tá vindo no kit cadastro o kit 3D, a máscara detox, o batom. Coloca lá, monta a sacolinha de dormir com o kit cadastro ativo e manda para a pessoa experimentar os produtos. Deixa ela se apaixonar pelo kit 3D e a máscara detox, que é muito mais fácil tu iniciar. Quando a gente se apaixona pelo produto, é muito mais fácil da gente compartilhar a oportunidade, tá bom? Então, veja qual é a maneira melhor de você aí administrar, mas regule o seu tempo. Hoje as redes sociais tomam tempo absurdamente da gente. A gente fala que não tem tempo, mas passa lá meia hora, uma hora, ó, olhando feeds, olhando stories, né? Quando pensa que não, já tá tarde da noite, mas para você ficar mandando mensagem para as pessoas e se programar, tu não tem tempo, né? Para gravar um áudio, tu não tem tempo. Aí tu quer ficar o quê? Só usando linha de transmissão. Mas para ficar lá no Instagram, olhando a vida alheia, que não vai pagar tuas contas, que não vai fazer tu virar diretora, que não vai te ajudar em nada, aí tu tem tempo. Então, gente, a gente precisa começar a analisar. Não tô falando que tu não pode olhar redes sociais, porque eu olho. Não estou falando isso, mas estou falando que a gente precisa administrar. Teve uma época, gente, que eu estava muito, né? Muito demais nas redes sociais. O que que eu comecei a fazer? Não é que eu não olhava, mas eu comecei a colocar tempo para mim. Coloquei despertador, né? Se era 15 minutos, era 15 minutos. Eu comecei a me limitar até eu voltar a me autoprogramar para eu não passar muito tempo, né? Então, gente, ninguém aqui é criança, não. Você precisa cuidar daquilo que te dá resultado ou não. Cabe a você, não é ninguém. Ninguém vai fazer o que depende de você, tá? E aí, gente, a gente precisa. Agora, eu queria falar muito isso para vocês. Muitas vezes a gente fala assim: ai, mas eu não sou nem diretora ainda, não vou fazer tal coisa, não. Ah, mas fulana que é diretora que tem que fazer. Tu precisa entender, sabe o quê? Que, ai, Karine, eu só tenho uma consultora. Ela vai ser tua futura unidade. Não importa quantas pessoas você já cadastrou. Se tu não tem ninguém ou se você já tem. Essa pessoa que tu vai cadastrar ou que você já tem cadastrada é a tua futura unidade. Tu precisa tratar ela como se você já fosse a diretora dela. É pegar pela mão. Karine, mas eu acabei de entrar, eu não sei nada. Tu sabe mais do que ela, porque tu entrou, nem que tu entrou uma hora antes que ela, tu já tem uma hora a mais de experiência do que ela. Entende? Muitas vezes, eu sei, gente, que as diretoras, elas dão todo o suporte, auxílio e tudo mais. As diretoras não vão deixar de fazer a parte delas, mas o contato maior da iniciada é com você que iniciou ela, né? Muitas vezes, sabe o que que falta? Tu ir lá no individual dela e falar: ei, fulana, tu viu lá que a Diri mandou lá no grupo? Olha que legal para postar. Olha, tu viu que vai ter reunião? Tu viu que não sei o quê? Gente, é só uma cutucada. Isso faz uma diferença gigantesca. E eu falo isso por experiência própria quando eu era consultora. Muitas vezes a consultora não respondia a Thaís, mas quando eu falava, ela me respondia. Entende? A gente não tem que esperar ser para agir como se fosse. E aí, gente, antes de eu entrar em qualificação, eu montei o grupo com as minhas diretas. Elas estavam no grupo da Thaís, né, acessar tudo. Mas o que? Eu fazia também a minha parte. Eu acompanhava, eu ajudava, né? E foi a minha maneira de o quê? Me preparando também. Porque ninguém nasce sendo diretora, não, gente. A gente vai aprendendo o quê? Fazendo. Entende? Então não espere estar pronta. Tu vai sendo preparada num caminho, mas entenda, desde a sua primeira cadastrada, ela já vai ser tua futura unidade, tá? E aí, gente, quando a gente fala de liderança,
né? A Marquela paga um bônus maravilhoso. E o que que esse bônus significa? Esse bônus não é só porque a gente está recebendo por receber. Esse bônus a gente recebe para ensinar, motivar e acompanhar. É para isso. Inclusive os seus 12% antes de ser diretora. Então, tu lembra disso, de ajudar a ensinar, motivar e acompanhar? Karine, eu não sei, tá tudo certo. Sempre tá em tempo da gente aprender. Tu tá disposta a aprender? Se tu tá disposta, tá tudo certo, né? Então, gente, o líder, ele precisa estar disposto a ensinar, motivar e acompanhar. É essa a nossa missão como líder, tá? E aí, gente, eu sempre faço essa pergunta para mim mesma. Será que eu sou a líder que eu queria que eu fosse para mim mesma? Para você aí que já tem consultoras no seu time, tu tá sendo a líder que você gostaria de ter? Será que tu tá sendo essa líder? Ou será que você tá esperando tudo pela sua diretora, pela sua nacional? Hein? E aí, gente, a gente cresce quando a equipe da gente cresce. Karine, mas a Marquei, né? A gente não é independente, consultora de beleza independente? Sim, a gente é. Mas deixa eu te falar, quanto mais o nosso time cresce, mais a gente cresce. Quanto mais a sua consultora conquista os sonhos dela, tá trabalhando para conquistar as necessidades dela, mais você cresce. Quanto mais disposta você está a ajudar elas, mais elas vão crescer, consequentemente, mais você vai crescer. Isso é fato, gente, né? Não é que você tem que deixar de fazer o seu para estar fazendo delas. Não é isso não, tá? Porque a gente ensina, a gente ajuda, a gente acompanha, não é fazer por elas, não é isso, tá? Mas a gente precisa ajudar as pessoas, né? Ajudar com que os outros cresçam. E aí, já vou logo avisando, tá? Lembre sempre, eu já vi muitas pessoas assim. Ah, não estou em qualificação, não vou ficar incentivando ela a cadastrar, não. Porque não está contando para mim. E aí, quando tu entrar em qualificação, tu vai precisar que ela cadastre. Mas até ela entrar no ritmo para cadastrar, vai demorar. E aí, vai, sabe o quê? Te prejudicar. Então, nunca impeça o crescimento da outra porque tu tá pensando em você. Antes de eu entrar em qualificação, gente, todo mundo que eu cadastrei, eu sempre incentivava a carreira, sempre, 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 sempre. Inclusive, a minha primeira iniciada, ela cadastrou uma pessoa que virou diretora antes de mim e dela. Vocês acreditam nisso? Por quê? A pessoa entrou acelerada no gás total. Cabia a mim, gente, segurar a pessoa? A pessoa estava certíssima. Errada estava eu que estava, né, embroiando aí. Então, gente, não segure crescimento de ninguém, tá? E aí, gente, como que tá teu entusiasmo? Como que tu tá falando desse negócio, dos produtos, dessa oportunidade? Como que tá o brilho nos olhos? As pessoas percebem, gente. E aí, eu já vi mesmo uma consultora minha que estava passando por uma situação tão difícil, mas quando ela falava do negócio, o olho dela brilhava, era um carisma, era um negócio tão gostoso que eu falava, se eu não fosse cadastrada, eu cadastrava agora, né? Porque as pessoas sentem, não é porque você está passando por algo que tu não pode ter entusiasmo em falar sobre o negócio, né? Isso contagia, a nossa energia contagia, né? E você, gente, mostra a carreira quando você vai iniciar alguém. Tu fala que ela pode ter outra via de ganho além das vendas. O nosso maior erro é não falar da carreira. Deixa as pessoas saberem disso, gente. Conta para todo mundo. Não precisa, gente, entrar em detalhe tudinho, sabe? Querer contar a vida inteira do negócio. Mas deixa as pessoas saberem que tem a carreira. Deixa elas saberem que elas podem iniciar e que elas podem ganhar também iniciando, tá? E outra dica muito importante é não só mostrar os nossos resultados, mas mostrar como você fez. É muito importante as pessoas, as consultoras, né, as pessoas verem
o que você está fazendo e como você está fazendo. Então, né, eu chego lá e falo, Mimi, amiga, eu iniciei, olha, tantas pessoas esse mês. Deixa eu te mostrar como que eu tô fazendo. Gente, eu não tenho medo de compartilhar com ninguém. Olha, hoje eu vendi desse jeitinho. Gente, eu mando até a mensagem do jeito que eu mandei às vezes. Olha, gente, hoje eu falei da oportunidade desse jeitinho. Mandei esse áudio, essa mensagem. Porque muitas vezes, gente, não adianta a gente só mostrar, eu cadastrei, eu vendi 5 mil. Mas como que tu vendeu? Porque muitas vezes as pessoas estão precisando saber como. Então, compartilhe como. O bom líder, né? Ele ensina como foi feito. Então, não é só mostrar como fez, o que fez, mas como fez. Se preocupe nisso, tá? Até porque, gente, como a Sarah Marques falava, a gente só lidera dessa forma, pelo exemplo, né? Então, mostre para as pessoas sim. E mostrar não é se amostrar, não, tá? Muitas vezes a gente fala, não vou ficar postando porque os outros vão ficar, que eu tô se achando. Fulano tá se achando. Não, não é isso. As pessoas precisam ver. Tá, gente? Então, ó, a partir de hoje, tudo que tu fizer, independente de você ser futura diretora e diretora DIC, não importa. Poste no teu grupo, poste no grupo da tua área nacional, poste nas tuas redes sociais. Vendi tanto, iniciei tanto, conquistei uma caneta da Mary Kay, vou postar. As pessoas, gente, procura quem está tendo resultado. Então, poste. E para as consultoras, né? Mostre como que você conquistou, como que você fez. Isso é muito importante, tá bom? E como que eu inicio mais, Karine? Tendo mais volume. Tu precisa falar com o máximo de gente, tá, gente? Com o máximo de pessoas. Essa semana eu tava falando com a consultora, ela, Karine, eu só tô recebendo não sei o quê. Mas eu fui falar com ela, gente, ela tá falando com pouquíssimas pessoas. A gente só vai iniciar mais se a gente falar com bastante pessoas. E aí, para isso, você não pode ter preconceito. Karine, como assim? Preconceito? Tá me chamando de preconceituosa? Tô, porque eu era preconceituosa. E quando eu falo preconceituosa, é em relação de você ter preconceito de alguém, né? Você, antes de qualquer coisa, você achar que a pessoa quer ou não quer algo. E eu nunca esqueço, gente, antes da minha última qualificação, a Thaís morava aqui em Porto Velho ainda, sentada lá no apartamento dela, ela olhou para mim e falou bem assim, Karine, você já ofereceu oportunidade para todas as suas clientes? E aí eu falei bem assim, aí, na verdade, eu nem falei nada, eu calei. Sabe por quê, gente? Eu não tinha oferecido a oportunidade para todas as pessoas, para todas as minhas clientes, porque eu tinha um preconceito. Eu mesmo ficava, não, fulana não vai querer não, porque a fulana tem dinheiro. Ciclano não vai querer não, porque ela não tem tempo. Beltrana é médica. Sabe? A gente fica colocando não na boca das pessoas. A Helena, que é diretora da minha descendência, a Helena, gente, iniciou esses tempos uma dona de rede de posto de combustível aqui em Porto Velho. Tu acha mesmo que essa mulher tinha necessidade de renda extra? A Helena, gente, inicia de todos os perfis possíveis de pessoas. Por quê? Porque ela não tem preconceito. E aí, gente, no dia que a Thaís falou isso, eu respirei fundo e aí eu fui raciocinar que eu ficava dando não para as pessoas. Então, pare com isso. Tu tem que oferecer oportunidade para todo mundo, sem exceção. Sem exceção. Quem vai dizer sim ou não é a pessoa, não é tu. A tua missão é oferecer. E tu vai receber mais não do que sim? Vai. E aí vem aquela história de trabalhar a mente. Quanto mais não, mais perto do sim eu tô. É isso, tá? E aí, gente, tu para e pensa. Pega o teu celular e analisa quantos contatos você tem. Tu já foi lá no contato, na configuração do seu celular e viu quantos contatos você tem? Eu já tô terminando, tá, gente? E aí, quando terminar o treinamento, tu vai lá e olha quantos contatos você tem. E analisa quantas pessoas você já ofereceu oportunidade. Tu já ofereceu oportunidade para todo mundo da sua família que tem mais de 18 anos? Todo mundo, sem exceção? Todas as primas, tias, sogra, cunhada, irmã, todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo, sem exceção.
Tu já ofereceu? Tu já ofereceu para todas as suas vizinhas? Para todas as suas clientes? Tu já ofereceu? Karine, mas minha cliente vai deixar de comprar comigo? Presta atenção. Eu também já achei isso. E até hoje eu ofereço para todas as minhas clientes. Eu ofereço para ela se cadastrar para consumo dela. De duas, uma. Ou ela vai se empolgar e vai vender, porque aconteceu com várias. Inclusive, teve cliente para consumo que virou diretora minha. Virou diretora minha. Geise é prova disso. Ela foi uma cliente minha que virou diretora. Ou ela vai se cadastrar para consumo. Se ela não fizer pedido no nome dela para ela comprar com desconto, ela vai continuar como sua cliente. Então você não vai perder. Tu vai criar um vínculo maior com ela. Entende? Até porque tu corre um risco. Se tu não oferecer para todas as suas clientes, e isso já aconteceu comigo, corre risco de outra pessoa vir oferecer. E não é quebra de regra de ouro. Sabe por quê? Porque tu não ofereceu a oportunidade para ela, tu só quis vender para ela. E isso já aconteceu comigo. Chegar no evento da Marquei e olhar minha cliente lá. Ai, que fulano me ofereceu o cadastro, eu me cadastrei. E a mulher bombando de vender. Olha, gente, na época eu não era diretora, não. Chega, me deu um. Entende? Então, gente, é oferecer para todo mundo, seja para consumo ou para renda. Cadastrou para consumo, gente, a gente vai trabalhando essa pessoa. Eu tenho muita gente, mas muita, no meu time que entrou só para consumo e que hoje arrasa nas vendas. E que hoje inicia muita gente. E que hoje já virou diretora. Então, ninguém tem estrela na testa para a gente saber se vai desenvolver ou não. A gente precisa tentar, né? Calça a sandália da humildade e vá pedir ajuda. Vá pedir indicação. Se você quer entrar em qualificação para ser diretora, quem aqui não é diretora, se você quer entrar em qualificação, sabe o que que tu vai fazer? Vai calçar a tua sandalinha da humildade e vai falar com as pessoas que são próximas de ti e vai falar: é o seguinte, eu vou entrar em qualificação para ser diretora e eu estou precisando da sua ajuda. Vai oferecer o cadastro para consumo. Quando foi para eu entrar em qualificação a última vez, gente, eu tive uma prima e duas amigas que entraram para consumo só para me ajudar. Uma foi para frente, duas não. Karine, mas e aí? Eu precisava de 10 para entrar em qualificação e não deu certo? Elas cadastraram o kit para elas, na época se juntaram com amigas delas, fizeram pedido, me ajudaram e deu tudo certo. As duas que não foram para frente continuam como minha cliente até hoje e minha prima é cadastrada até hoje. Na verdade, ela foi embora para Portugal, aí perdeu o cadastro, voltou recentemente e se cadastrou de novo. Tá lá vendendo em Jaru, feliz da vida. Entende, gente? Né? E aí, planejamento aí para quem não é diretor ainda, né? Eu acho que vocês já ouviram muito falar nisso, então vou só dar uma pincelada rapidinho, né? A estatística da Marquee é que a cada 10 pessoas que a gente fala da oportunidade, 3 se interessa e uma se cadastra. Então, se a gente quer ter 10 inícios ativos, a gente precisa falar com 100 pessoas. Karine, 100 pessoas é muita gente. Será que é mesmo muita gente? Será? Hoje, eu mandei mensagem mais de 100 pessoas para convidar para uma aula de maquiagem que eu vou fazer numa outra cidade que a gente vai semana que vem. Indicações. Então, será que é muita gente? Se a gente pegar de hoje, depois que terminar aqui, até o dia 30, a gente tem 23 dias. Se eu dividir 100 pessoas por 23 dias, ó, dá quebrado, arredondando, são 5 pessoas por dia. Será, meu amor, que tu não consegue oferecer oportunidade para 5 pessoas por dia? Eu não tô falando que é para tu falar com 100 por dia, eu tô falando 5 por dia. Gente, é 5 só. 5. Não é nada de bicho de 7 cabeças, né? E aí, qual a minha dica? Começa falando com contatos quentes, com família, com amigos próximos, com cliente, tá? A pessoa não quis cadastrar, gente, tu vai pedir o quê? Indicação. O maior erro nosso, sabe o que que é? A pessoa falou assim: ai, Karine, não quero. Ah, então tá bom, muito obrigada. Não, gente, para com isso. Ai, amiga, então tá bom, tá tudo certo. Mas você conhece alguém
que queira se cadastrar só para consumo ou que esteja precisando da renda que você possa me indicar? Para de se contentar. Peça indicação. Gente, eu peço muita indicação. E eu cadastro muito e vendo muito por indicação. Inclusive, mês retrasado, eu fiz um início qualificado de indicação. Então, muitas vezes a gente está deixando ali, ó, na mesa a oportunidade. Simplesmente porque a pessoa disse não e você, opa, tá bom, tchau, beijo. Entende? Então, peça indicação. A pessoa disse não, ok, mas peça indicação, tá? E aí, gente, não se esqueça das pessoas que já vende algo, né? A gente sempre conhece alguém que vende semijoia, que vende Tupperware, que vende outras marcas, né? Que vende tanta coisa. Por que que tu não tá oferecendo para ela? Né? Ela já tem visão empreendedora. Então, ofereça para essas pessoas também, tá? E ó, dica mega hiper importante. Para de usar a linha de transmissão para oferecer oportunidade. Para! As pessoas são individuais. Não adianta eu querer tratar todo mundo igual. Primeiro, que elas sabem que é linha de transmissão. Segundo, que elas não vão nem olhar. Terceiro, que muitas nem recebem a mensagem de linha de transmissão. Então não adianta tu querer ficar usando tudo prontinho, tudo mastigadinho, achando que vai ter resultado. Ai, Karine, mandei mensagem para 500 pessoas. Nossa, amiga, tu mandou 500 e ninguém quis. Aí eu pergunto, como é que tu mandou? Ah, mandei na linha de transmissão. Meu amor, não vai ter resultado. Não vai. Para, gente. Nada é mais tão doce do que o nome da gente. Tu mandar uma mensagem lá com o nome da tua cliente, com o nome da pessoa, sabe? Mandar um áudio. Então, pare de usar. Nesse momento, tu precisa tratar individualizado a pessoa. Depois que tu oferece a oportunidade, tu quer relembrar, ok, tu usar a linha de transmissão. Mas nesse momento inicial, o ideal é não usar a linha de transmissão, tá? E aí, gente, além de você ganhar até 12% de bonificação desses inícios, né? Iniciando em julho, tu pode conquistar até 2.500 de cartão presente quando essa pessoa entrar no Círculo das Estrelas. Gente, esse é o último mês, a Marquei prorrogou essa promoção maravilhosa, né? Então, quanto mais a gente iniciar, mais chance a gente tem de ganhar esse cartão presente. Então, não perca a oportunidade. Então, corre, acelera. Tu já pensou tu abrir teu site lá, né? Nós estamos em julho e setembro, que ela entra no círculo. E ter lá R$ 2.500 para tu fazer pedido sem se preocupar, né? Olha que presentaço! Então, quanto mais você iniciar, mais chance, mais oportunidade de você conquistar esse vale presente, tá? Então, não deixe dinheiro na mesa. Pare de deixar dinheiro na mesa, tá bom? E aí, gente, daqui um ano, a gente vai desejar ter começado hoje. Há 8 anos atrás, gente, né? Já vai fazer 8 anos. Eu não imaginava viver nada do que eu vivi em todos esses anos com a Mary Kay. Absolutamente nada, né? Mas tudo que precisou foi eu dar o primeiro passo. Então, hoje eu convido vocês a decidir verdadeiramente crescer nesse negócio, a ser líder, né? A não ficar comprando desculpas, né? Porque desculpa a gente tem para dar de rodo, dar e vender, né? A se agarrar nessa oportunidade, que é uma oportunidade extremamente única, né? Tá tendo dificuldade? Chame a sua diretora. Ninguém quer te ver crescer mais do que a sua diretora. Ninguém, gente, ninguém, né? Então chame sua diretora, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar, vai te apoiar, né? Para tu fazer o que precisar fazer, mas entenda que você precisa fazer a sua parte. Ninguém vai fazer aquilo que depende de você, tá? 50% vai depender da outra parte, mas 50% depende unicamente de você, tá? Tenho certeza que esse ano vai ser um ano de muito crescimento, né? A gente tem visto isso na Mary Kay e não tenho dúvida que várias de vocês vão crescer muito, vão prosperar muito, né? Então aproveitem essa oportunidade da melhor maneira possível, viu? E é isso, gente. Já falei demais, pela misericórdia. Daqui a pouco vão me derrubar aqui. Nada disso, meu amor. Você arrasou. Tão bom te escutar, Cacá, porque você é tão real, tão raiz, tão você, né?
essa pessoa maravilhosa aí, que faz tudo com tanto amor e com tanta dedicação, ainda consegue ajudar as pessoas. Você é incrível, viu, minha linda? Obrigada por contribuir com tanto. Que Deus te abençoe, tá? Que Deus Amém. retribua tudo para você aí em dobro. Tá bom, minha linda? Amém. Amém, Mimi. Obrigada. Alguém quer tirar alguma dúvida? Hein? Não? Olha só, ficou gravado, tá? Às 20 horas teremos um outro encontro, hein? Maravilhoso. E para as diretoras e DICs, vocês têm um encontro comigo às 18 horas. E para quem é consultor, consultora Mary Kay, às 20 horas temos um super treinamento, gente. Ela que é muito querida. Roseli Leite também. Olha, um beijo. Fiquem com Deus. Cacá, Deus te abençoe, minha linda. Obrigada. Tchau, tchau. Beijos. Obrigada, Cacá. Você brilhou. Arrasou, querida. Amei aprender com você, viu? Deus retribua Beijo, amiga. tremendamente. Beijo. Beijo. Tchau. Você tem o direito. Eu gostava de ler. Notícias mais importantes